Meus amados irmãos, que a paz seja com todos vocês. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos exorta e nos ensina que nós somos estrangeiros aqui nesta terra, que a nossa cidadania não é aqui. E o Espírito Santo, ele fala conosco quando temos conhecimento dessa verdade, quando entendemos que somos peregrinos aqui nessa terra. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, veja o que diz a palavra de Deus. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e peregrinos neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Veja, o apóstolo Pedro aqui, ele exorta os servos de Deus que tomem consciência de que somos estrangeiros aqui nesta terra, que somos peregrinos, ou seja, esta aqui não é a nossa pátria. Eu fico pensando, quando uma pessoa vai para um outro país, ele se torna um estrangeiro naquela pátria, e ele fica desejoso de voltar à sua cidade, à sua pátria, onde ali estão os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares, para de novo estar no aconchego da família. E a palavra de Deus nos mostra que os crentes em Cristo Jesus devem se revestir dessa esperança de estar com Cristo na pátria celestial, na Nova Jerusalém, e junto com os irmãos. Então aqui a palavra diz que nós que temos consciência de que o nosso lugar não é aqui e que estamos aqui como peregrinos nessa terra, à espera da promessa do Senhor, nós devemos nos abster dos desejos carnais, porque os desejos carnais, eles combatem contra a nossa alma. Veja o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, verso 4. Aqui ele diz: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Veja, toda pessoa que busca a amizade desse mundo, ele se torna inimigo de Deus. E aqui Tiago começa com um tom bem severo: adúlteros, adúlteras. Não só no sentido de ter uma relação extraconjugal, mas no sentido também da idolatria, da veneração de ídolos, é chamado de prostituição na Bíblia. E aqui ele diz: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quando o homem, a mulher, entende que ele é um estrangeiro aqui, que ele é um peregrino aqui, ele precisa se tornar um inimigo do mundo. E em qual sentido? Ele precisa abandonar as vaidades que o mundo oferece. Ele não pode ser amigo dos prazeres do mundo, porque quando uma pessoa age dessa forma, sendo amiga do mundo, amiga dos prazeres do mundo, ela se torna inimiga de Deus. E é o que nós vemos aqui em Romanos. Nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 8, que a palavra de Deus, ela nos diz também a respeito desse assunto. Romanos 8, verso 7, que diz assim: uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. A lei de Deus, ela nos ensina o amor ao próximo, ela nos ensina a honrar pai e mãe, ela nos ensina a não levantar falso testemunho contra o nosso próximo, não desejar as coisas do nosso próximo, ela nos ensina a não adulterar. E o mundo, na sua hipocrisia, ele nos ensina o contrário do que a lei ensina. Por isso aqui a palavra de Deus está nos dizendo que a vontade da carne não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter.
porque a vontade da carne é inimizade contra Deus. E nós vemos, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus, aqui em Filipenses, no capítulo 3, no verso 18, ela diz assim: pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está na terra. Veja, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas se fizeram inimigas da cruz de Cristo. E por quê? Porque elas criaram um Deus que é manipulado pela vontade alheia. Por isso Paulo está dizendo, o Deus dessas pessoas é o ventre. Ou seja, porque elas só procuram satisfazer a própria vontade, o desejo carnal, a concupiscência carnal, e elas negaram a cruz de Cristo. Muitos hoje querem servir a Deus, mas não querem pegar a sua cruz, não querem sofrer a causa. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: todos aqueles que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição. E muitos se tornam inimigos da cruz de Cristo porque não aceitam o sofrimento. Veja, a palavra de Deus nos diz que se nós sofrermos com Cristo, também com Ele seremos honrados. Se nós morrermos com Cristo, também com Ele seremos ressuscitados. Então não tem como você fugir dessa realidade, porque se você não sofre por Cristo, você não é cristão. E se você não sofre por Cristo, você não carrega a cruz, você não pode participar da glória que está por vir. Por isso Paulo diz, muitas das vezes eu disse e agora digo chorando, que essas pessoas se tornaram inimigas da cruz de Cristo, e o Deus delas é o próprio ventre, porque só pensam nas coisas terrenas, e se tornaram inimigas de Deus. Se fizeram inimigas de Deus, porque a vontade da carne não se sujeita à lei de Deus. E aqui continua dizendo, meus irmãos, a partir do verso 20, para nós os que cremos, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidadania, meu irmão e minha irmã, é a pátria celestial, a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu cordeiro. A nossa pátria não é aqui, nós somos estrangeiros aqui. Por isso o Senhor Jesus diz em João 10, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é vosso, mas vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Mas nós temos que nos revestir dessa certeza, meus irmãos, que a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. E a palavra continua dizendo que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter todas as coisas. Aleluia! Veja, meu querido, quando o Senhor Jesus retornar nas nuvens do céu, Ele transformará o nosso corpo num corpo glorioso, semelhante ao dele, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, e não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 11, a palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual possamos ser salvos. Então, meu querido, se revista com esta palavra e compreenda que se nós somos peregrinos aqui e nós temos essa certeza pela fé, nós caminhamos para alcançar uma coroa de glória e não uma coroa corruptível. Por isso Pedro diz: exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma.
Seja o vosso bom comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Então, meu irmão, caminhe na fé, com um bom testemunho, com belas obras, para que no dia da visita do Senhor, os malfeitores, eles não tenham o que dizer contra nós, mas irão, pelo contrário, glorificar a Deus. Então, meu querido, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu querido, aceite a Jesus hoje, entregue a sua vida a Ele e caminhe nessa esperança, você e toda a sua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco.